que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Muito forte. Porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Até aí, voltando ao verso de número 11, bendito é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Muito bem, nós estamos diante de uma palavra de Deus. Essa palavra ela chega até nós, e é interessante que a mensagem de Deus, da palavra, ela é uma mensagem viva, não é uma mensagem perdida no espaço. É uma mensagem que tem endereço certo. É o dia que fez o Senhor. É o dia que preparou o Senhor. Aleluia, porque nós somos movidos por Deus. Nós sentimos sede de Deus. Nós temos fome do Senhor. Nós temos sede das coisas espirituais. Nós temos fome do pão vivo que desceu do céu. E eu sentado aqui, eu estava me lembrando, pensando, o filho pródigo, ele se lembrou dos trabalhadores do pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome? Então aquele filho pródigo, ele voltou se lembrando da fartura de pão da casa do pai, se lembrando da mesa da comunhão,
do momento da comida. Então ele estava vazio, ele estava com fome. Era uma fome física, mas isso também fala de uma fome espiritual. Está longe e se lembrar do pão que está na casa do Pai. E aí veio na minha mente dois paralelos. Está longe da presença de Deus, faminto. E o estado do filho pródigo era, nós já sabemos, era um estado de mendigo, desejando comer a comida dos porcos, né, as alfarrobas, as bolotas, e ninguém lhe dava nada. Mas ele sentiu fome e voltou para a casa do Pai. Ele estava longe do pão da casa, e estava com muita fome, desejou e voltou para comer daquilo que tinha na casa do Pai, se alimentar de novo. E o Pai deu um banquete. O outro irmão estava dentro da casa, na fartura de pão, mas a falta de perdão, a falta de amor daquele moço, aquele moço que queria pelo menos um cabrito, sendo dono de tudo, aquele moço que não conseguiu ver a misericórdia do Pai, não tinha misericórdia. Ele tinha o pão, ele tinha a oportunidade de comer com os trabalhadores, mas ele não tinha o apetite, o desejo de se alimentar. Isso gerou nele essa pessoa fria, gelada, estagnada, coração duro, sem perdoar, sem amar de verdade, sem querer receber o seu irmão quando foi resgatado, quando voltou para casa. Então, dois extremos, longe da casa do Pai, faminto, no estado de mendigo, mas ele sentiu fome e tomou atitude para voltar. E pisando em cima do pão, aquele irmão dentro da casa estava sem apetite. Então, aquele que estava lá fora com fome e aquele que estava dentro com fartio, que não queria, dois extremos. Então esse que sentiu fome, que eu quero ter aquela mesma disposição que aquele moço teve naquele dia. Eu quero que a igreja também tenha aquela mesma disposição. Esse mesmo tomando a atitude de ficar longe, ficar distante, se aventurar. Ele sentiu fome e voltou para comer do pão da mesa do seu Pai. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E esse recebeu festa dada do Pai aqui, e o céu também celebrou o retorno daquele moço para a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos guarde de ir para longe, e também o Senhor nos guarde de ficar pisando em cima do pão do céu, expressando o banquete que o Pai oferece, né? Glória a Jesus. E que o Senhor sempre nos dê a fome e a lembrança da alegria de quem se alimenta do banquete na casa do Pai, na mesa. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Era o rapaz comendo e dizendo: pequei contra o céu e perante ti. Eu quero ser só um como os trabalhadores. Eu quero só o alimento. Eu quero isso daqui para mim. Eu quero estar no meio dos trabalhadores. Eu quero ser útil para a glória de Deus. E o apóstolo Pedro, ele fala aqui de uma forma insistente. Está falando com estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Estrangeiros porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Somos filhos de Deus. Peregrino porque não temos morada permanente. A nossa morada permanente é no céu de glória. Oh, glória a Deus. Então, como estrangeiros, Paulo aos Coríntios chama de embaixadores.
Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a este mundo. Por isso que a luta é constante. Aleluia. O mundo não nos aceita, nos tolera porque é o jeito. Glória a Deus. O mundo rejeita o crente. E o Espírito Santo na vida do crente também rejeita o mundo. Não é bem-vindo as coisas mudando. O Espírito Santo brada logo, o alarme dispara logo, e aquele mal, aquela coisa mundana que veio tem que sair, não pode permanecer na vida do crente. Por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. O mundo nos tolera porque é o jeito. Lá se vê um crente de novo, está no nosso meio. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas é interessante, né? Que uma vez por outra, aqui por lá vem um abatido por esse mundo perverso e vem parar na casa do crente pedindo ajuda. Irmão, ora por mim, faz uma campanha por mim. Lá em casa está se acabando tudo, preciso de ajuda, né? Uma vez por outra chegam na casa do crente. Mas o mundo está estabelecido. O mundo já não faz mais parte da vida do crente. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. Glória a Deus, nossa pátria é no céu, né? Nós somos estrangeiros. Oh, glória a Deus, peregrinos no mundo. Vamos peregrinando no mundo, né? Oh, glória a Deus, nós não podemos se apegar a nada que venha destruir a nossa vida espiritual aqui nesta terra. Então Pedro está insistindo com os peregrinos e os forasteiros, os estrangeiros, que devem se abster dos desejos carnais que guerreiam contra vocês, em outra tradução, contra a vossa alma. Então, desejos carnais. Nós passamos aqui uma sequência de doutrinas falando da guerra do Espírito, que é o Espírito de Deus, combatendo contra o homem, para que esse homem, essa mulher não faça o que ela quer. Glória a Deus. Para que nós não façamos o que nós queremos. Glória a Deus. Aqui é o desejo carnal, né? O desejo carnal. É o desejo que, se for posto no telão, o que sobe nos pensamentos, todos nós cairíamos espantados aqui pela maldade que surge dentro do ser humano, que se desenvolve dentro do ser humano, e desenvolve na mente de quem ora, de quem ora muito, de quem ora pouco, de quem tem cargo, tem posição, de quem não tem, novo convertido, antigo da fé. A carne, os seus desejos não morrem. Os desejos, eles aparecem, eles surgem. E eles são ferrenhos combatentes contra vocês, contra a alma de vocês. Glória a Deus. Verso de número 12. Bendito é o Senhor. Então tem uma conduta correta entre os pagãos, entre os ímpios. Mesmo que eles iam nos acusar de praticar o mal, mas eles vão começar a olhar as obras e vão glorificar a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então o que é que Pedro está dizendo aqui? Não se preocupem com o julgamento que o mundo faz de vocês. Perseverem em praticar boas obras, que em algum momento eles vão ver que eu e você não é aquilo que foi tirado da leitura, foi uma leitura precipitada. Então a recomendação para esse peregrino e esse forasteiro que está no culto hoje é que esse peregrino ele tenha cuidado, ele tem uma conduta correta no meio dos pagãos, dos ímpios. Eles estão nos observando e eles estão prontos
para nos condenar ou para reconhecer a fé que está em nós. Aqui eu creio que todos já viram isso. Alguém dizer, citar o nome da pessoa, alguém dizer, não, eu conheço. Eu sou um meliante aqui na rua, né, um profano aqui, mas eu observo aquele irmão, aquela irmã, aquela mulher crente, viu? Aquele irmão ali é um crente, aquele irmão ali eu conheço. Eu fico só olhando o jeito dele, o jeito dela, chegar, sair. É uma pessoa crente. O que está acontecendo? Deus está sendo glorificado. Aleluia. Não é aqui dentro não, viu? O ímpio ele não vai entrar nesse portão ali e ficar aqui olhando, fazendo aqui uma revista de um por um aqui não. É lá fora, na conduta, no dia a dia, né? No tratamento com as pessoas, nos negócios, nos contratos, na nossa forma de se conduzir. Estão nos observando. Glória seja dada ao Senhor. Verso 13. Aleluia, o negócio aqui vai apertar. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como a autoridade suprema. Esse versículo aqui ele é interessante a gente interpretar ele corretamente, porque uma vez por outra a gente pega alguém, um defensor da fé, escandalizando o Evangelho, julgando, está defendendo uma pauta que foi colocada em vigor pelo certo governo, e essas pessoas saem em defesa disso daqui, em defesa das coisas corretas, mas muitas vezes por detrás, já prevendo lançar uma candidatura futura, ter muitos seguidores, se manter na posição elevada. Aqui o apóstolo também não está mandando nós se curvar diante de leis injustas. Leis injustas, inclusive a Bíblia condena. Ai daqueles que às escondidas fazem leis injustas para prejudicar o pobre, o necessitado. Ai daqueles que chamam o doce amargo e o amargo doce, e também os que fazem leis injustas. Mas quem julga essas autoridades é Deus. Deus é quem estabelece reis e remove reis. Deus é quem constitui o homem. Toda autoridade ela é constituída e ela está debaixo de uma autoridade divina, certo? Então aqui nós temos que nos submetermos. Nós sabemos que existem regras, né? Existem regras, leis, por exemplo, questão de barulho fora de hora, questão de querer se aproveitar das coisas dos outros, né? De querer tomar posse de outras coisas, buscar aposentadoria fora do tempo, inventar, né? Comprar um advogado, comprar um promotor para tentar dar um jeitinho ali, né? Para poder se beneficiar. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Mas tem que ter cuidado com essas coisas. Existe uma lei para ser cumprida e a igreja deve se esforçar para cumprir o seu papel de cidadão. De cidadão, muito mais do crente. Glória a Deus. Tem dois exemplos aqui que eu vou contar. Isso aqui é até importante, né? Falando abordado na Blitz. Estava todo errado, né? Carro, as coisas, a carteira atrasada, o negócio lá, aí pegou e disse, aí o policial, o senhor vai ser multado, seu carro vai ser retido. Faça isso comigo não, eu sou pastor. Sou pastor. Daí o policial mesmo, mas depois o senhor devia dar exemplo. Aí multou, aí deixou ele ir, mas multou, né? Aplicou a multa, né? Noutra situação, o cidadão não era habilitado, e a irmã chamou ele para levar uma viagem.
E aí, no dia daquela viagem, tinha uma blitz. Aí o guarda já foi mandando parar, ele tentou dar uma ré para se esconder, mas não deu mais tempo. Não é porque tem essas coisas, né? Isso aqui é porque está encaixando muito versículo, irmãos. As autoridades constituídas, que nós não chegamos no céu, não. Às vezes tem pessoas que pensam que nós não chegamos no céu, nós estamos ali debaixo de leis. Aí o guarda encostou, tentou dar uma ré, encostou, encosta para ficar aí. Aí desceu, cadê a carteira? Tem não. Aí ficou por ali. O carro vai ser levado, ser retido. Aí a irmã se ajoelhou, disse: sangue de Jesus tem poder. E a irmã ajoelhada, e sangue de Jesus tem poder. Aí veio: minha senhora, se levante, minha senhora. Se levante, a multa aqui vai ser lutada, o carro vai ser levado. Deixa para orar outra hora. Pronto, levaram o carro dela. E aí, se quis arrumar uma carona, o negócio voltou para casa. Então, nós devemos entender que nós somos crentes e devemos cumprir o nosso papel de cidadão. Glória a Deus, né? E saber que as coisas funcionam, Deus trabalha na vida do seu povo. Mas o apóstolo Pedro está recomendando para esses peregrinos e forasteiros que eles têm regra para cumprir. Eles têm lei para cumprir, né? Glória a Deus. A viatura passada tem que bater continência para o crente. Opa, irmão, opa, glória a Deus. Não é o crente ver a viatura e sair se escondendo, não, viu? Glória a Deus. Verso 14. Então está aqui: sejam os governadores, enviados, sejam os governantes, estão aí prontos para punir os que praticam mal e aprovar os que praticam bem, né? Glória a Deus. Então não tem esse negócio de estar dando um jeitinho brasileiro para escapar, não. Tem que se esforçar para cumprir nosso papel de cidadão. Verso 15: pois é da vontade de Deus que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então o peregrino e forasteiro deve praticar o bem, né? Glória a Jesus. Parar dessas brigas com os vizinhos, né? Porque tem crente, meu irmão, que é uma confusão com os vizinhos, é um ciúme, é um negócio todo, e cria um cinturão realmente vergonhoso aonde mora, e aí sai dando a culpa de Deus, do diabo. Não, irmão, é a natureza ruim mesmo do ser humano. Glória a Deus. Pessoas que é obrigado até a se mudar de cidade, de lugar, por causa dessas, certo? Que não praticam o bem. Não usem da liberdade. Nós somos livres. Cantamos e até choramos. Somos livres. Somos livres, né? Isso vai para o 16. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servo de Deus. Não tem essa liberdade que está sendo pregada agora? Se está me fazendo bem, se eu estou bem, se está me agradando, então eu devo fazer, porque eu sou livre em Cristo. Cristo me libertou de tudo, né? Aí as pessoas misturam o negócio para voltar a fazer um bocado de coisa que não convém ao servo de Deus. É que Pedro está dizendo: vocês são livres, mas vocês são servos de Deus. Viu? Vocês são livres, mas vocês são servos de Deus. Então você não vai ver o pastor da igreja aí no pescoço de ninguém para tirar nada. Você nunca vai ver eu indo na orelha de ninguém para arrancar nada, nem na canela, né? Você não vai ver isso. Aqui outro exemplo. Corta esse vídeo aqui, que esse exemplo aqui, vou botar esse exemplo. Camarada, que é os exemplos, porque está encaixado. Aceitar, voltar para a igreja, como desviar. O servo de Deus aí que fica bem. Está mais enganchado nessas coisas. Pois aí vão tornar a cair, tirar a bugiganga todinha, dava uma sacola cheia. Aí tornava certo um cigarro, tirava o bugiganga, tornava a cair nos carros de novo. Aí faz. Pronto, então nós somos livres, nós somos servos de Deus.
Então não existe esse evangelho sem freio, sem autoridade, sem regra, sem limite. Não existe. Não existe. Tem regra, tem limite. Tem limite. Pastor, pois desse jeito é ruim demais. É porque ele é peregrino e não é forasteiro. Se for um peregrino e um forasteiro, tudo aqui é leve, no sentido de renúncia, porque o peso maior é o peso da glória que nos aguarda. Bendito é o nome do Senhor. Então o crente deve entender isso daqui. Nós devemos compreender. Nós somos livres, mas nós somos servos de Deus. Vamos para o 17. Tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então aqui é uma conduta bem prática, né, para o dia a dia. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom para nós saber que nós somos os cristãos, que nós representamos o reino de Deus aqui no Gereissat 3, e nós precisamos ser diferentes para a glória de Deus. 18. Aleluia. Escravos ou servos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. 19. Porque é louvável que por causa da sua consciência para com Deus alguém suporta aflições, ainda que injustamente. Glória a Deus. Isso aqui porque muitas vezes a gente prestamos serviço para um irmão da igreja, mas muitas vezes prestamos serviço para uma pessoa ímpia, ignorante, perverso, certo? Mas a Bíblia recomenda que nós não venhamos ficar procurando só essas pessoas boas para trabalhar com essas pessoas, porque nós estamos sujeitos a prestar um serviço, a estar debaixo de uma autoridade assim, ignorante, pessoa de pouca conversa. Estamos sujeitos, mas a Bíblia recomenda que até diante desses ignorantes, que essas pessoas que tratam mal, nós devemos ser diferentes. E isso é bom, esse sofrimento injusto, porque mais cedo ou mais tarde aquele patrão ignorante, aquele patrão perverso que não quer pagar as contas direito, que tenta enganar, tenta ludibriar, que humilha, uma hora ele vai cair na real. Uma hora ele vai cair na real. Eu vou promover esse crente, eu vou botar esse crente aqui numa posição maior, porque esse crente aqui é diferente, viu? Essa pessoa aqui é diferente. O que está acontecendo? Deus está sendo glorificado. 20. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pois que vantagem há em suportar açoites, tendo cometido pecado? O crente é um sofrimento grande. Tem nada de bênção para contar, debaixo de P direto. Porque Pedro está dizendo, porque não se converte. Isso aí não tem proveito nenhum. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável. Então não tente resolver com as próprias mãos, não fique tentando dar calote lá na empresa, no lugar, ou tratar essa pessoa mal, ou amaldiçoar essa pessoa. Não amaldiçoe. É suportar o momento que está desenhado na vida. Porque nós sabemos o que é uma pessoa ruim, mas sabemos o que é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem Deus no coração, não tem misericórdia. Mas a recomendação de Pedro é que haja uma paciência aqui. Suportem, porque isso é louvável diante de Deus, Bendito é o nome do Senhor. O outro extremo é aquela pessoa que presta serviço para o irmão, porque é a irmã, porque é o irmãozinho, aí quer chegar a hora que quer, quer dormir até meio-dia, quer sair mais cedo, daqui a pouco quer mandar no patrão, daqui a pouco quer ser o dono das coisas. Não, temos que saber a posição de cada um.
Se estamos debaixo de uma autoridade, nós temos que andar debaixo dessa autoridade. Glória a Deus. Também tem aquele irmão que também se coloca como patrão, também deve ter cuidado, para não sair pisando os irmãos, né, que trabalham para ele ou para ela, porque senão daqui a pouco esse patrão, irmão, pode virar um empregado, viu? Deus permite que perda tudo, mas daqui a pouco vai começar lá de baixo de novo, vai servir um dos empregados. Então a roda fica girando. Por isso que é bom estar debaixo da potente mão de Deus aqui, para que Deus seja louvado através de nossas vidas. Verso 21, por aí terminando essa mensagem. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então, quando nós suportamos, nós pecadores, né, nós devedores ao Senhor, que somos pecadores, devedores, quando nós sofremos, nada de estranho está acontecendo, porque Jesus um dia sofreu também, e muito mais do que o que nós passamos. Oh, glória a Deus. E Jesus Cristo aqui justo, verso 22, puro, não cometeu pecado nenhum, engano não foi encontrado na sua boca, perfeito, santo, e sofreu duramente o castigo que era para nós, viu? O castigo era meu, era seu, mas Jesus tomou para ele esse castigo. Então essas coisas que nós passamos aqui, Jesus passou e passou muito mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Verso 23. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Então esse negócio de dar um beliscão e ele retornar dando outro beliscão mais forte, não. Dá um grito e o outro dá um grito mais alto, o outro dá outro grito mais alto, o outro dá um grito mais alto ainda, aí daqui a pouco não vai o grito, vai uma pedra. Jesus não tinha isso, Jesus não revidava. Era ele sendo insultado, banalizado, humilhado, mas ele não revidava, ele sofria, não ameaçava ninguém. Vou botar debaixo do meu joelho, tu vai morrer, vai perder, vai pagar o preço, se levantou contra mim, vai cair, vai ser enterrado. Não tem isso aqui em Jesus. Jesus não fazia ameaça a ninguém. Jesus dizia: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. O crente é diferente, irmãos. Esse negócio de querer botar os outros debaixo do joelho, querer enterrar os outros, querer sepultar os outros, não é para crente, não. Isso é coisa de macumbeiro. O crente ele não ameaça, ele é igual a Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Coisa que talvez aqui alguns já sentiram esse sabor, já senti esse sabor de viver isso. Alguém muito perverso daqui a pouco está comigo fazendo a obra, me ajudando na obra. Se você já viveu essa experiência, é uma coisa boa. É quando alguém que é muito ruim mesmo, é carne de pescoço mesmo, duro, não se curva, mas daqui a pouco está convertido, chorando, aí começa a adorar e servir a Deus. É coisa boa, irmão. Não é negócio não. Glória a Deus. Quem está olhando, tá olhando para mim? Os outros, o último que olhou para mim desse jeito aí está morto. O que foi, não sei o quê? Vai-se embora. Se orar, vai embora dessa casa, vai embora dessa rua. Não tem isso não. Jesus não ameaçava ninguém. Jesus entregava-se àquele que julga justamente, com justiça. Oh, glória a Deus. Ninguém está dizendo nada contra nós não, irmãos. Quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, o negócio é diretamente com Deus, é com Jesus. Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Os irmãos já viveram isso aqui. Nós vivemos isso daqui. Deus chega e julga a nossa causa. Verso 24. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 25. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas,
Aí lá podia fazer o que quiser. Lá podia botar o que quisesse em cima, né? Usar o que quiser, viver do jeito que quer aqui. Desgarrado como ovelha, beber o que quer, comer o que quer, trazer, viver desgarradamente aqui. Era desse jeito. Mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Então não tem outro caminho não, é Senhor, me dá a alegria da salvação. Aleluia! Davi pediu, Senhor, me dá a alegria da salvação. Eu não quero mais ter essa alegria de ovelha desgarrada não. A alegria de ovelha desgarrada é nas mesas de bar, é nas confusões, é nos estádios de futebol, no jogo de azar, nas orgias da vida. Isso é ovelha desgarrada, viu? Mas ovelha que está debaixo do pastoreio de Cristo é livre, mas é servo de Deus. Oh, glória a Jesus. Ficamos de pé nesta noite. Aleluia. Alguém entende essa linguagem? Diz amém. E bem devagarinho só na canela, irmão, porque nós precisamos de palavras como essa. Glória a Deus. E aqui é uma carta, é uma recomendação para os servos de Deus. E o capítulo 3, viu? Capítulo 3. Convide aquela pessoa que não veio para a doutrina hoje, chame ela quinta-feira. Porque nós vamos ver no capítulo 3 onde é que está a verdadeira beleza da mulher. E do homem também, viu? Onde é que está a verdadeira beleza. Então eu convido uma pessoa para vir, certo? Na próxima doutrina do capítulo 3. E nós vamos ver, à luz da Escritura, pela orientação do apóstolo Pedro, onde é que está a verdadeira beleza da mulher. Glória seja ao nome do Senhor. Cadê o vaso que veio para congregar conosco? Dá um passo aqui para frente.